Eu acredito que quando uma criança negra, ela vê a sua história representada na música, no teatro, na dança, no cinema, na literatura, ela passa a se ver de uma maneira diferente. Não tenho dúvidas disso, e isso é representatividade. A cultura negra, ela sempre foi uma ferramenta de resistência, mas também de sobrevivência, geração de renda, construção de identidade e transformação social. Mas ainda hoje, muitos artistas negros enfrentam invisibilidade, falta de investimento e dificuldades para ocupar espaços de destaque. Por isso, o Empoderação hoje discute como a arte preta transforma narrativas, fortalece territórios e revoluciona o futuro das comunidades negras. Vem comigo! Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Tenho a honra de receber aqui Ellen Costa, gestora e produtora cultural, fundadora e diretora executiva do Instituto Efeito Urbano. Ellen, Efeito Urbano fica onde? Fica na Providência. A gente tem um trabalho de 15 anos na Providência, que nasce a partir de uma companhia de dança, né? Também bacharel em turismo, né? Isso. Pela faixa, minha parceira de faixa, também fui formada lá. Possui MBA em gestão cultural pela Cândido Mendes. É ativista das políticas culturais e membro da Comissão Consultiva das Artes Cênicas Ibero-Americanas 2026-27. É membro também do movimento Dança em Rede aqui do Rio. Eu vou parar aqui, porque ela vai dar continuidade daqui a pouquinho a essa mini bio dela, que é gigantesca, é incrível, assim como a minha outra entrevistada, a Ana Luísa Oliveira. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Melhor agora que a gente vai ter esse papo aqui legal. Vamos, promete. A Ana Luísa, ela vive e trabalha entre Rio de Janeiro e Bahia, doutoranda em estudos étnicos e africanos, da pós-Afro-UFBA da Bahia, né, Universidade da Bahia, mestra em museologia também da Universidade da Bahia, especialista em gestão cultural contemporânea e bacharel em museologia pela UFRB. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria tê-la aqui. Para mim também é uma alegria estar aqui com vocês e trocar uma ideia sobre arte preta, território, memória. São assuntos que me interessam e que estão entrelaçados aí na minha vida, no meu cotidiano, que faz com que a gente tenha aí a militância como algo cotidiano, né? Algo da nossa vida. Isso. Ellen, muito obrigada também por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, sua trajetória aqui com a gente. Nada, eu que agradeço. Fico muito honrada em participar desse programa, estar aqui presente, dividindo esse espaço com essa mulher tão incrível que é a Ana Luísa, né? Vai ser uma Vocês delícia. já se conhecem, então? Não? Só a partir mesmo da informação prévia. Já se admiram sem se conhecer, então, a partir de agora, que já vão conhecer um pouco a história da outra, eu acho que promete esse encontro, hein? Promete. Então, Ellen, eu começo com você, fiz aqui a sua apresentação. Fica tranquila! Não, já tô. O mais difícil você faz, que é ativismo, que é militância, então... Conversar aqui é moleza, é só trazer a sua história, tranquilo. Eu quero que você se apresente, como você se vê, né? Qual é a sua trajetória para além da sua vida profissional. Caramba, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa transformada pela dança, né? Eu acho que a dança, quando eu começo a trabalhar com a dança faz eu descobrir uma Ellen, faz eu descobrir essa Ellen que é ativista, faz eu descobrir essa mulher preta que pode chegar a diversos lugares. Eu acho que ter essa relação com a arte me colocou num lugar que eu nunca imaginava na vida, justamente por não ter tido nunca essa proximidade, né? A arte estava sempre num lugar mais distante, era uma coisa que a gente via e não tinha acesso. E quando eu passo a ter essa relação com a dança, eu de fato descubro quem eu sou. Então isso tudo é currículo, e currículo fica registrado no lugar. Eu sou uma mulher preta, cria da Providência, que nasceu e cresceu naquela favela e que ainda vive nela, e que tenta levar para aquele lugar o que não teve na infância, o que não conseguiu acessar dentro daquele território durante a infância inteira,
sabe? Então, esse é o lugar que me forja, a Providência é o lugar que me forja, que vai me construir enquanto mulher, e a dança é o que faz meu corpo pulsar, mesmo sem eu ser uma dançarina. E aí isso é papo para um segundo ponto, né? Eu acho que eu vou deixando essas pistas assim, mas eu descubro a dança me revela, e eu não sou uma artista do corpo. Eu sou produtora, sou gestora, então minha relação ela vai para um outro lugar. Ok, Ana Luísa, e você, para além da trajetória profissional, mas também pela trajetória profissional, quem é? Eu sou uma mulher afro-indígena, sertaneja, do sertão da Bahia, lésbica, ativista das artes visuais, embora também não seja uma artista visual. E tenho na minha experiência de vida muito marcada o território, né? Então, tanto o território que eu nasci, quanto os territórios que eu transito na vida, né? Então, há alguns anos eu moro no Rio de Janeiro e chego aqui para estar na Maré, e a Maré é um território que tem o Nordeste tão presente, né? Então é um lugar que eu me sinto à vontade, é um lugar de confluência, de encontro, de trocas, e ao mesmo tempo também é um lugar onde as minhas memórias elas estão presentes. Então eu vejo também esse lugar da memória como algo coletivo, né? Então, se as minhas memórias estão presentes na Maré, ela é coletiva, e as memórias da Maré também se apresentam para mim de forma coletiva. Esse entrelaçamento é o que dá sentido para o meu trabalho, né? Que é o trabalho na área da gestão da cultura. Então, eu me formei em museologia, numa universidade também que fica no interior da Bahia, então tem esse movimento que é um movimento de uma periferia do Brasil, né? Então, eu nasci num município chamado Itaberaba, que é a região da Chapada Diamantina, na Bahia, e com 19 anos eu fui para Cachoeira, que é o Recôncavo Baiano, para estudar museologia. Eu nunca tinha visitado um museu na minha vida, eu nunca tinha tido acesso à arte, embora a compreensão que eu tinha de arte ali naquele momento era um museu tradicional, uma galeria de arte, né? Depois eu fui entendendo que no meu município tem muita arte, tem muita cultura, e Itaberaba tem isso muito presente também, e eu tinha tido acesso à minha vida, mas nunca tinha ido no museu tradicional, né? Então, essa migração ali para outro interior da Bahia, que é Cachoeira, que é uma cidade onde eu tenho uma referência de identidade negra muito forte, então foi Cachoeira que me deu a régua e o compasso, foi ali que eu entendi a minha identidade negra, foi ali que eu conheci mulheres que são referências, né? Eu digo que eu conheci o primeiro movimento feminista negro do mundo, que é a Irmandade da Boa Morte. Então essas mulheres, essas senhoras, abriram as portas das casas delas e me ensinaram muito sobre o que é ser uma pessoa negra nessa sociedade, né? E de Cachoeira vim para o Rio de Janeiro e vim trabalhar na Maré, no Observatório de Favelas, no Galpão Bela Maré. Então, também aqui eu fui compreendendo também muito mais sobre território, né? Então, eu fui entendendo o que significa morar numa periferia do Brasil e o que significa também viver numa favela de um grande centro urbano, né? Então, pela primeira vez eu tive essas experiências de conviver com o metrô, conviver com o VLT, a avenida que é ao mesmo tempo uma BR, que é a Avenida Brasil. Então, esse lugar de muita gente indo e vindo, né? E essas experiências, essas trocas ali. E como isso tudo também pulsa a arte, né? Pulsa ali uma referência estética para a nossa vivência, para a nossa experiência e para as nossas trocas numa sociedade que tem esses territórios, tanto de favelas quanto de periferias, com o estigma da violência, né? Então a arte, ela desfaz esse estigma, né? Ela traz outras referências do que são as pessoas moradoras de favelas e periferias e da nossa potência criativa, né? Que é cotidiana. Cotidiana e intensa, né? Ellen, quando a gente fala em arte preta, né? A gente está falando aí de resistência, mas a gente também pode falar já em um protagonismo consolidado hoje em dia? Eu acho que muita resistência, principalmente quando a gente está falando de favela, né? Eu acho que tem uma coisa que a arte preta eu começo a minha história, né? E aí tem sempre que voltar, porque essa coisa da militância, essa coisa do ativismo, ela começa muito no lugar do meu entendimento do que é um artista preto de favela.
quando a gente está produzindo arte dentro da favela, a gente é atravessado pelo dia a dia, a gente é atravessado pela rotina das favelas, a gente é atravessado por um jovem, por um artista daqueles que está fazendo parte do grupo, que não tem transporte, que não tem uma alimentação. A vida da gente é atravessada o tempo todo. Tudo atravessa. Então, essa produção artística, ela é diferente. Ela tem uma percepção diferente. O artista preto, ele vai produzir uma arte que é completamente diferente do artista... Pode ser um artista preto, mas que nunca teve dentro do ambiente de favela. Então, a gente está consolidada, a gente tem grandes referências nas artes pretas, a gente tem Ingrid Silva como um grande nome da dança, né, do balé, enfim, está explorando o mundo e sai para conquistar, sai da favela do Complexo da Penha, do Alemão, para poder conquistar o mundo. Mas quando a gente fala dos artistas que estão na cena, é muita resistência, é mais resistência. Essa consolidação, ela não consegue superar a resistência. A gente está vivendo o tempo todo trocando moeda, implorando por um reconhecimento que não chega, sabe? E atravessado o tempo todo, tendo essa produção atravessada. O artista não consegue criar, porque ele precisa, não consegue estudar, porque a arte do artista preto e favelado não é considerada arte, porque a gente está o tempo todo tendo que fazer outras coisas. Então você está produzindo dança, mas você tem que trabalhar no restaurante da mãe, você tem que trabalhar numa outra empresa de auxiliar de limpeza ou de auxiliar de escritório. A arte, ela nunca te sustenta, não te mantém. Então é meio ambíguo, né? A gente pensar uma consolidação quando a gente está tentando sobreviver da arte que produz, sabe? Tem um atravessamento muito grande dentro dessa percepção de o que é que a gente está fazendo, sabe, enquanto artista. Muitos jovens que não se consideram artistas porque tem que fazer 1 milhão de coisas. Então, você tem pessoas potentes, pessoas capazes e incríveis, assim, inteligentíssimas, corpos incríveis, percepções incríveis que não conseguem se manter porque não dá para se sustentar, sabe? Dentro da dança, inclusive, é um ambiente muito complexo, né? A dança, ela é o corpo. Então, o que é o corpo preto quando está em movimento? O corpo preto, ele é o tempo todo negado, o tempo todo... a gente é o tempo todo... vulgarizado, né? A gente tem um corpo que é vulgarizado, a gente tem um corpo que é hipersexualizado. Então, quando a gente está falando de dança, a gente está falando de movimento, está falando do corpo preto, e o corpo preto nessa cidade não tem direito de ir e vir, e imagina de dançar, de produzir arte com seu corpo. E aí eu acho que tem um lugar que é complexo, que é muito complexo e não se dá tão fácil. Eu acho que eu fui um pouquinho lá, dei uma viajada muito aqui, mas porque a linha, eu acho que é muito nesse lugar, né? A gente tem potência, a gente tem capacidade intelectual, capacidade de construção intelectual, a gente tem artistas incríveis dentro das favelas, só que a gente não tem reconhecimento. Então, essa consolidação, eu acho que precisa primeiro de um reconhecimento, uma valorização, para a gente poder falar assim, sim, a gente está consolidado, sabe? Ana Luísa? É uma linha tênue, né? Porque é um desafio cotidiano que a gente tem de se colocar na sociedade de uma forma que seja contrária ao que foi construída, né? Ao que a gente tem aí estruturalmente construída de uma sociedade racista. Então, quando a gente pensa em moradores de favelas e periferias, em sua maioria são pessoas negras, são pessoas originárias, né? No território do Rio de Janeiro, o maior percentual de pessoas indígenas autodeclaradas da cidade é no território da Maré, né?
Então, quando a gente pensa na Maré como um território indígena, como um território negro, como território de 28% desses moradores nordestinos, né, também de origem nordestina ou de família de origem nordestina, tem uma referência de identidade étnica, né, plural. Então, assim, é um território plural e essa pluralidade ela está atrelada ao racismo estrutural. Então, tem um desafio aí que você traz, Ellen, que é muito importante da gente ter sempre isso em perspectiva e estar trabalhando também no processo de desconstrução, né, e de empoderamento também das nossas relações, dos nossos corpos. E, ao mesmo tempo, também tem um outro lugar que eu acho que, para complementar o que você traz, eu acho que você tem toda a razão em tudo que você traz, mas tem um outro lugar também que é pensar nessa inserção na sociedade e pensar em como essa inserção ela traz para a gente um lugar também que é um lugar de consolidação das referências negras nas estéticas, né, da dança, do cinema, das artes visuais, que compõem a identidade brasileira. Então, se a gente for pensar a identidade brasileira sem a presença negra no cinema, na dança, na arte, na cultura, a gente não tem quase nada, né? Porque somos nós que construímos essa identidade plural, essa cultura plural, né? Então, eu trabalho muito com as artes visuais de cinema. O Galpão Bela Maré é o equipamento do Observatório de Favelas que está ali na Maré. Explica pra gente. Eu deveria ter começado assim, desculpa, vamos lá. O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil que está na Maré há 25 anos, né? Atuando em diversas frentes de trabalho. Então, nós temos alguns eixos de trabalho: eixo de direito à vida e segurança pública, políticas urbanas, comunicação, educação, e também o eixo de arte e território. E o eixo de arte e território tem alguns projetos que são projetos que trabalham com arte, cultura, memória, território, né? O Galpão Bela Maré é um desses projetos, que está ali há 15 anos também na Maré, na favela da Nova Holanda. E hoje a gente tem 3 linguagens principais ali dentro do Galpão, que é a literatura. Então, nós temos uma biblioteca com cerca de 5.000 títulos especializados em arte, cultura, design, cinema. A gente tem uma galeria de arte contemporânea, então a gente trabalha especificamente com artes visuais contemporâneas. E a gente tem um cinema, que é a primeira sala de cinema da Maré, né, que é o Cine Bela. Nós temos uma sala de cinema, como qualquer outra sala de cinema da cidade. E tudo isso de forma gratuita, né? Então, há 15 anos a gente tem essa programação acontecendo ali no território de forma gratuita. A ideia era que a gente tivesse uma galeria de arte também como qualquer outra galeria do mundo, com artistas também do mundo inteiro expondo ali, e que as pessoas tivessem essa possibilidade, né? Então, estou chegando do trabalho, quero visitar uma exposição. Estou no final de semana em casa, no sábado com a criançada, quero assistir um filme. Então, ter essa disponibilidade ali, pensando direito à cidade também, né? Então, não precisar se deslocar para outro território para ir ao cinema, para outro território para ir visitar uma exposição ou ler um livro, enfim, ter acesso, né, à literatura. E pensando nisso, né, a gente tem ali também essa referência, que é a referência da estrutura de mercado. Existe uma lógica de mercado das artes visuais, do cinema, e que as pessoas que estão ali criando, né, então o Galpão ele tem essa perspectiva também de não só oferecer a fruição, mas também como um espaço de criação, de formação. Então, todos esses espaços ali, a gente também tem processos formativos para que as pessoas também tenham essa possibilidade de quero ser artista visual e isso pode ser um trabalho na minha vida. Quero ser cineasta e isso pode ser um trabalho na minha vida, né? Tem todos esses desafios que Ellen colocou, porque quando a gente abre ali uma possibilidade de ter uma escola de artes visuais no Galpão, que é a ELAN, né? A Escola Livre de Arte, a gente sabe que os artistas que vão participar dela, que são artistas moradores de favelas e periferias, também têm outros trabalhos, né? Para conseguir ali manter a rotina, manter o acesso ao dinheiro que é necessário para sobreviver, né? Então, quando a gente pensa isso tudo, a gente pensa quando a gente pode fazer essa escola, quais são os horários, né? Cursos de crítica de arte, cursos de curadoria. É um horário de contrafluxo para que as pessoas que trabalham também tenham acesso e, ao mesmo tempo, também a gente vai construindo ali uma lógica que é uma lógica de troca, né?
disso. Então, É porque não basta oferecer, tem que Sim. adaptar também a Sim, realidade sim, do local, sim, né? sim. Que as pessoas de fora não pensam, não têm essa sensibilidade, né? Às vezes, muitas vezes, acabam impondo ali o que elas têm para oferecer e não pensa, de fato, como é a vida na comunidade, na periferia, as necessidades, disponibilidades, né? Sim. E aí, paulatinamente, isso vai mudando, né? Então, assim, eu gosto de falar que a gente sonha, constrói sonhos e realizações, assim. Eu sou bem... não é romântica, mas não estou romantizando, né, a realidade da favela e periferia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse lugar que é o lugar de manter o sonho vivo. Então, eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo, a gente fabrica e realiza sonho. Sonhar, Então, a gente pode sonhar à vontade, então, vamos é isso. sonhando e vamos vendo como é que a gente consegue, ali, né? Então, isso também vai gerando também paulatinamente um processo de mudança, né? Então, ali a pessoa que tem um sonho em ser curadora de arte, acessando um curso de curadoria no contra-horário do seu trabalho, eu imagino que daqui a 2 anos, 3 anos, ela já começa a trabalhar com curadoria, né? E essa formação foi ali um pontapé inicial, sabe? Então, a pessoa que está ali no seu projeto da dança, então, Sim. daqui a algum tempo está ali na companhia, dançando. É sobre isso. Eu acho que quando o efeito urbano, quando o efeito urbano acontece, né? A Vamos gente... explicar o Instituto Urbano. Eu já tenho feito isso no início. Vamos explicar ele, depois você constrói isso. O Instituto Efeito Urbano, ele surge a partir da primeira companhia de dança do Morro da Providência. Então, a companhia Efeito Urbano, ela já existia desde dos meados de 2011. Eu não fazia parte ainda. Eu chego na companhia porque essa coisa de ter uma companhia formada por jovens da Providência, que juntaram alguns jovens que já dançavam e começaram a trazer amigos e outros amigos e outros amigos, e minha irmã caçula vai nesse bonde de amigos, né, conhecido do conhecido, minhas 2 irmãs mais novas vão fazer parte, e eu achava aquilo muito estranho, porque a minha irmã, a outra dançava, e a outra era muito jovem, a Jay tinha só 11 anos de idade. Então, o que ela estava fazendo naquele núcleo que começava um ensaio 7 horas da noite e acabava 10 horas da noite? Era um horário, né? Bem extenso, bem né? extenso. Aí eu fui noturno ainda? Noturno, fui acompanhar como irmã mais velha, assim, né? Fui entender o que estava acontecendo, qual era o processo. E quando eu chego, eu fiquei apaixonada. Porque eu nunca tinha... Primeiro que a Providência é a primeira favela do Brasil. E aí eu vou voltar um pouquinho, porque a gente tem a primeira favela do Brasil, onde a gente não tinha nenhuma referência artística. E aí eu tô olhando que você pensa, a Providência tem um ator, a gente tem um fotógrafo, Maurício Hora, que é uma referência pra gente, mas tirando o Maurício Hora, a gente não tem nenhuma outra referência artística dentro daquele território. Principalmente da juventude que dialogasse com aquela galera em 2011. Eu falei, gente, da onde que eles tiraram isso? E aí, quando eu olhei, eu só vi a potência, falei, isso tem que engatar. Isso vai... Eu vou ajudar a fazer isso acontecer. Eu já tinha estudado produção fora da Providência. Então, eu falei, não, vou ajudar com um pouco que eu tenho de conhecimento. E aí, eu fui... me enfiei dentro do Efeito Urbano e tô lá até hoje. Eu entrei, puxei um banquinho, sentei e fiquei. A companhia ensaiava em diversos espaços, emprestados e cedidos e sem estrutura. E assim como minha irmã chegaram outras crianças, né? Chegaram outros jovens. E aí eu ficava, não, a gente não quer fazer projeto social, a gente quer produzir espetáculo. A gente ficava resistindo, mas acolhia. Eu tinha uma resistência, mas a gente acolhia. Então a companhia dividia um tempinho e fazia uma oficinazinha com aqueles jovens que estavam ali, mas o objetivo era ensaiar. Só que não foi, gente, não foi acontecendo. A companhia tinha os trabalhos, fazia suas apresentações, mas quando a gente voltava, tava aquele pessoal lá, todo mundo esperando forte as oficinas, e aí não, então a gente precisa de um espaço melhor. Em 2014, a gente faz uma parceria com o Galpão Gamboa. E aí, eu falei, agora a companhia vai deslanchar, porque a gente tem um espaço com espelho, não sei o quê.
Na semana seguinte que a gente entrou, já tinha uma lista de pessoas interessadas em fazer oficina. E aí a gente para e fala, não, a gente vai ter que fazer um projeto, a gente vai ter que estruturar de alguma forma. E aí a gente começa a pensar projeto, cria um projeto com a parceria do Galpão, vai acontecendo. Aí tinham os adolescentes e as crianças, e aí depois aparecem as mulheres, e aí o negócio vai tomando volume, vai sufocando a gente, e a gente vira uma organização, porque tinha que dar conta, e precisava captar, porque a gente estava fazendo projeto sem ter, vambora, não, a gente faz. Sem organização. Né? A gente foi fazendo, aí em 2018 a gente falou, vamos organizar isso aqui, no final de 18 a gente organizou. Quando a gente pensa que vai começar a entender isso, vem pandemia, e aí a gente vai fazer o que todo mundo fez. E aí o efeito urbano, ele é esse lugar, esse espaço hoje, né? Hoje a gente aluga uma sala ali em um dos acessos da Providência. A Providência não tem grandes espaços, né, para comportar, mas a gente é a única companhia de dança no Morro da Providência. A gente é o único projeto que tem a dança como ferramenta de educação dentro daquele lugar, porque a gente também não quis fazer outra coisa, porque a gente tem uma expertise em dança, tem conhecimento em dança, tem toda uma capacidade, um arcabouço intelectual voltado para a dança, porque praticando, estudando, pesquisando, entendendo melhor, participando dos movimentos e viajando e conhecendo, fazendo toda uma articulação em prol da dança, não fazia sentido fazer outra coisa que não fosse a dança. Quando a gente para entender, e aí a gente vai se letrar muito depois, a gente vai entender o que a gente está fazendo, a gente vai entender o que é a dança negra, a gente vai entender que a gente começa com o hip hop, com as danças urbanas, mas que naquela dança já tinha tinha o funk ali dentro, tinha a musicalidade do funk, tinha o samba, tinha uma dança afro-brasileira, tinha a corporeidade das matrizes africanas, porque somos, né, de religiões de matrizes africanas. Então, como é que você entrelaça? A dança, ela é a sua identidade. Então, a gente passa a entender o corpo como o primeiro território que a gente habita. Então, se o corpo é o primeiro território, como é que a gente trata esse território? Então, a gente vai construir um lugar todo voltado para pensar o corpo a partir da sua subjetividade, uma vez que a gente não tem a nossa subjetividade aceita, né? Eu sou uma mulher que não performa uma feminilidade, sou uma mulher lésbica que não está fora do padrão e que vai andar nos lugares e que vai usar roupa larga, como é que esse corpo é quando ele chega dentro do nosso espaço. Então, a gente hoje tem uma sala, e aí a gente tem aulas de dança de várias modalidades, e a gente voltou a trabalhar com as crianças bem pequenas, então é baby class, não sei o quê, enfim, corpo. Fico imaginando aquele monte de pique-ruchinho lá, dançando, né, aprendendo. A gente tem... Começando a construir desde cedo. Eu acho que eu prezo muito, assim, porque, como eu falei antes, né, eu vou descobrir a Ellen na dança. Então, a dança, ela traz para mim a autonomia de me reconhecer enquanto uma mulher preta, porque eu fiz faculdade, não sei o quê, mas não era letrada, então não estava entendendo. A cultura, ela me deu muitas ferramentas. Foi onde eu descobri o que era o racismo, apesar de tudo, a cultura é maravilhosa, é um lugar incrível, trabalhar com cultura é maravilhoso, mas foi na cultura que eu descobri o racismo, que eu sofri o meu primeiro ataque racista, assim, descarado, onde o seu corpo, ele não é tão aceito, não é bem assim. Você é produtora, você trabalha, mas você tem que ter uma performance. Seu corpo precisa performar alguma coisa. Em que sentido? Quando a gente tava conversando aqui em off, você fala assim, a gente não é entrevistado, mas tem uma coisa, né? Quando você é uma mulher lésbica de favela e que o seu corpo como você se veste, porque hoje eu tô comportada, porque normalmente é bermuda, normalmente eu tô de bermuda, e eu tô de camisa larga, e eu tô com meu cabelo assim, e aí o seu, primeiro que você já é um corpo preto, e aí, mas é mulher, nossa, mas não performa o feminino, e aí tem um lugar
das sutilezas do racismo e da misoginia, que vem construindo todo dia, sabe? E aí você tá performando, você tá num lugar, e aí você gesta um espaço que tem um monte de mulher preta. A equipe do Efeito Urbano hoje, a gente tem 9 mulheres pretas dentro do administrativo do Efeito Urbano. Nós somos todas mulheres, sabe? A gente optou por trabalhar com mulheres porque a gente é o tempo todo deixada de lado, deixada de canto, a gente não é ouvida, a gente não é respeitada, mesmo dentro da cultura, mesmo dentro dos espaços culturais, assim. É muito louco, é violento pra caramba, sabe? E aí, quando você não se comporta como as pessoas querem, porque tem um lugar do engessamento, do embranquecimento da cultura, essa dança não é uma dança, porque se não tem formação acadêmica eu não posso considerar isso uma dança, se você não tem, se você não entende pinabaus, você não tá performando dança, mas agora tem o boom das danças negras, mas aí até a página 2, porque aí o profissional da dança negra não vai receber tão bem, sabe? Você tem um bailarino, você vai ter um bailarino clássico ensinando a dança preta, e recebendo melhor do que quem é da vivência das danças negras. É um negócio, assim, tem uma sutileza no racismo que passa até a gente, que ultrapassa a gente o tempo todo. E que a gente vai... Se você não se percebe, você está performando igual. Você está fazendo a mesma coisa que o racista está fazendo. Então, é um negócio de pé no freio toda hora, pé no chão toda hora, entendeu? Território toda hora. Olha pro lado, quais são os corpos que estão com você, quem tá com você, quem tá construindo com você, quem tá fazendo com você. Como é que você larga a faculdade de turismo e tá há 15 anos trabalhando com dança, se é doida, sabe? Como é que você não trabalhou com turismo, sabe? Como não? Fala, gente, mas isso aqui é tão potente, tão grande quanto, sabe? Sim. Eu falo pra caramba, eu falei pra você que eu falava muito. Assim, porque ela chegou aqui, ela chegou toda quietinha, assim, aí eu pensei, falei, nossa, acho que ela é muito tímida, né? Eu falei, nossa, mas tá tudo bem, como é que você puxar assunto? E aí ela foi falando, e agora soltou. Mas você traz na sua fala corpos, né? Muita palavra corpos, toda hora você repete. E é sobre isso, a arte, a cultura... É sobre corpos, é sobre os nossos corpos. E aí a gente vai pro cinema, que é a sua expertise macro, né? Posso dizer assim? Pode. Posso? O corpo no cinema. Como ele é visto, como ele é lido, o corpo preto? São muitas camadas. Também, né? Sempre são muitas camadas. São Por isso que a gente tá aqui, para poder trazer informação sobre essas camadas e como rompê-las. Eu acho que tinha que ser uma série, desculpem, porque falar em 1 hora... Não, gente, tá acabando o tempo já. Eu tô aqui fazendo pergunta e vocês estão falando, e assim, tá me abrindo aqui também várias abas, né, sobre cultura, sobre arte, sobre corpo, representatividade. Sim. Eu acho que tudo isso que a Ellen acabou de falar também se aplica às telas do cinema. Então eu acho que tem uma das camadas, assim, quando a gente pensa a representatividade negra no Brasil a partir do cinema, né? Como é que as pessoas negras elas são apresentadas, como é que as narrativas negras elas são apresentadas a partir das produções cinematográficas, a gente vai encontrar muitos trabalhos problemáticos que apresenta a gente no lugar de um reforço do estigma, né? Do corpo negro violento ou violentado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma potência de criação no cinema incrível, que a gente chama de cinema negro, né? Então tem toda uma produção brasileira de cinema que é o cinema negro. E quando a gente pensa o Cine Bela, né, que é o cinema lá do Galpão, é um cineclube. O Cine Bela começou em 2017 com um sofá e uma projeção na parede. E as crianças da rua lá sentadas assistindo um filme, né? Então no sofá, no chão, aí botou esteira no chão, as crianças sentavam, vamos comprar uma pipoca, né? Então ali foi crescendo e o povo, eu quero cinema. Tem outros projetos de cinema na Maré, né? Eu quero cinema, né? As pessoas, eu quero cinema, eu quero ver o filme. Tia, que dia vai ter filme, né? Madrinha, vai ter filme, que dia aqui? Então, assim, foi uma demanda da nossa vizinhança, foi uma demanda do nosso público, o Cineclube.
E o Cineclube, ele tem uma diferença que para mim é assim, uma coisa que mora no meu coração, que é conversar sobre o filme. Então a gente assiste o filme e conversa sobre o filme. Então, quando a gente pensou qual cinema que a gente quer aqui no Galpão Bela Maré, qual cinema que a gente quer para Maré? É um cinema que não traga, em hipótese alguma, narrativas de violência. Eu não estou dizendo que a violência no território de favela e periferia não existe. O que eu estou dizendo é que quando a gente está num momento que é o momento onde a gente deseja o lazer, o compartilhamento, aquele momento que a gente quer respirar fundo e relaxar, vamos ver coisas boas sobre a gente, sabe? Vamos ver coisas felizes, vamos ver coisas que a gente vai rir, uma animação que vai deixar as crianças assim, rindo, sonhando, né? Então, o cinema, ele tem esse lugar que é o lugar também de construção de narrativa que vai trazer para as pessoas que estão assistindo ali um espelho de coisas que são coisas também boas para a vida, né? E às vezes também uma crítica, mas uma crítica que não vai trazer essa cena de violência explícita. Vai fazer refletir. Vai trazer talvez, reflexões, né? Então a gente apresenta um filme lá que vai refletir sobre trabalho, sobre escala de trabalho, sobre presença de pessoas com deficiência na área da cultura. Então a gente está sempre trazendo a reflexão crítica, pessoas originárias, né? Então a gente tem ali uma programação de cinema indígena que acontece todo ano. Então quando a gente passa um filme, que é um filme que ele está todo em Yanomami, e as crianças prestam atenção a esse filme do início até o fim. E na hora de conversar, as crianças falam, eu entendi tudo. Um milagre. Eu entendi tudo. A língua eu não sabia o que era, mas eu entendi tudo do filme, tia. Então tem ali um lugar que é um lugar de ouvir aquela língua e entender que essa língua é uma das línguas brasileiras, das múltiplas línguas, né? Não é só o português que a gente fala. Então tem um lugar ali que é um lugar de construção de narrativa, educação, né? E essa educação vem do lugar que é um lugar que eu acho que é o tema central que a gente está conversando aqui hoje, que é do empoderamento. Então a gente vê o cinema dessa forma, a gente constrói o cinema dessa forma, né? Quando a sala do cinema lá é novinha, a gente abriu em 2024, inaugurou em 2024 a sala mesmo. Ela é do observatório Do mesmo. observatório, fica dentro do galpão. Teve uma série de parceiros que a gente teve ali para construir essa sala de cinema, mas sobretudo as políticas públicas. Então a gente teve o apoio da Rio Filme a partir da política pública de acesso à cultura, né, para fazer ali a reforma da sala de cinema, e do Arte para Arte também, que é uma organização que apoia o galpão. Então essas duas organizações ali possibilitaram da gente fazer a reforma, e o IMS, que possibilitou também da gente ter equipamentos no cinema, né? Então o IMS ele fechou para a reforma. E pouco antes de fechar para a reforma, eles ligaram para a gente e falaram, quer vir aqui ver o que é que vocês querem? Ah, que maravilha! Eu tô indo agora! Peraí, só um minutinho, tô chegando. Aí a gente foi lá, eu cheguei lá, e o que é que você quer aqui? Eu quero tudo, tudo. Pode, até a porta do nosso cinema veio de lá. Então, assim, é um parceiro que está com a gente não só nesse lugar o IMS da reforma. O Instituto Moreira Salles. Uhum. O Instituto, ele está com a gente desde quando o Cineclube não tinha uma sala. Então, assim, mostra, sessão de filmes, né? Então, assim, quando a gente passa um filme, o realizador do filme recebe por essa exibição. Então, o IMS é um desses parceiros que pagam esses realizadores, né? Então, isso também cria pra gente ali um processo que é um processo da base, né? De fortalecer mesmo. Economicamente. Então, o cinema, ele tem esse lugar, que é o lugar de possibilidade de construção de narrativas, sobretudo para as crianças, assim. Nossa maioria de público lá do cinema são crianças, então quando as crianças elas vão assistir filmes, que são filmes que falam sobre vivências e experiências de favelas e periferias, e elas podem conversar sobre esses filmes depois e pensar, tia, que legal! E cinema, quando a gente abriu a sala, assim, a primeira turma foi a turma da creche Nova Holanda, crianças de 3 anos. Foi o primeiro público da sala. E aí eles entrou uma criança, olhou pra mim e falou, tia, é um cinema de verdade! Nossa, isso assim, é resposta do que é cinema, do que significa fazer cinema, do que significa fazer cinema negro, né? Para além da produção do filme, sim, nesse lugar da gestão cultural, nesse lugar da organização e de fortalecimento de rede, tá? Então, fortalecer essa rede que se constrói a partir da pessoa que vai ao cinema para assistir, mas ao mesmo tempo fortalecer também a partir do cineasta, né, que está ali criando e produzindo esse filme, que é um desafio muito grande. É diferente, como você falou na dança, né? É diferente o cineasta negro do cineasta branco.
Quando você vai ver ali no filme a quantidade de patrocínio de um filme de uma família tradicional, porque geralmente cineastas brancos são de famílias tradicionais brancas sim, brasileiras, sim. né? Então ali tem 5 minutos só de patrocínio na tela. E quando é um cinema negro, a gente vê que é um recurso muito menor, né? Então, estabelecer também essa rede de fortalecimento, de exibição de filmes, exibições que são pagas para esses realizadores, também é um processo de empoderamento e de troca que é positiva, né? De construção de memória e identidade. Então, eu sonho que essas crianças da Maré, daqui a 15, 20 anos, quem quiser ser cineasta, vai ser. Eita, vamos ter muita produção cultural. Eu sei que pode ser cineasta, eu tenho desejo, eu sei que pode, você. Mas é muito sobre isso, né? É sobre as possibilidades, né? Sobre a quantidade de possibilidades que você abre na mente de uma pessoa quando ela tem acesso à arte, né? Exatamente. Quando você vê uma criança que olha para o cinema e fala, caraca, cinema de verdade. Eu mereço, eu posso, né? Eu Tá posso, aqui. sabe? É ter dignidade, é ter acesso à cultura de uma forma digna, sabe? Eu fico pensando que o Efeito Urbano, o Instituto Efeito Urbano, ele tem como público-alvo a juventude. Então, quando a gente vai parar para pensar nessa estrutura de gestão, a gente já trabalhava com a juventude. É uma companhia que surge da juventude. Era um grupo de jovens. Então, a gente construiu com jovens o tempo todo. Então a gente vai pensar nessa juventude em primeira mão, que dentro daquele território, que é o território da Pequena África, da Providência, a gente é muito direcionada pro emprego formal, sabe? Então o direito de sonhar, ele vai estar limitado, porque você tem uma urgência que é financeira. Então você precisa trabalhar logo. Você, inclusive, termina o ensino, a escola, porque você precisa ter um trabalho digno, mas você vai ter todo tipo de formação dentro do que você entende como mão de obra formal, cabeleireiro, manicure, barbeiro. Eu não estou falando que essas profissões são menores ou que não são dignas, mas a possibilidade de sonhar não pode ter? Você não pode ter a possibilidade de se ver em outro lugar. Você não pode ter a possibilidade de querer uma outra vida, uma outra história de vida para você, sabe? E é muito louco. A gente, agora em maio, a gente fez uma parceria, a gente fez uma apresentação, a companhia se apresentou com a Feira Preta, né? A Feira Preta fez um grande festival no Rio de Janeiro e nós fomos uma das atrações. E quando a gente vai pensar a apresentação, a gente convida os alunos do projeto para participar. E aí a gente levou uma equipe para filmar e tal. E a menina, a gente tava assistindo o vídeo ontem, que a gente fez uma edição. E aí a menina entrevista, né, a filmmaker que trabalha com a gente, que também é uma mulher negra. Entrevistou um dos meninos que estava dançando com a gente, e aí ele falou, nossa, não, o Efeito Urbano, quando eu vejo que o meu professor é preto, eu posso pensar que eu posso ser um professor também. Então, é sobre esse lugar. Tipo assim, eu gosto de dançar, eu tenho meu corpo como instrumento de trabalho, mas se eu não quiser só ser o bailarino do artista X, eu também posso ser professor, porque eu tenho um professor que é preto. Então, quando você está construindo esse lugar de possibilidades, mostrando o tempo todo que você também pode ser, sabe? Quando eu vejo você, repórter, quando eu vejo Maju, quando eu vejo... A minha sobrinha, ela olha e fala, eu também posso ser. Então, é sobre isso, sabe? É sobre você estar se vendo nos lugares de poder e você também querer estar lá, Sim, sabe? E às vezes tem algumas perguntas que são perguntas chaves, né? Pra gente, assim. Eu acredito que pra você também, Ellen, que a gente trabalha ali na produção, na gestão, que fica ali, né, no bastidor. Por exemplo, quando uma criança termina de assistir o filme e pergunta, como é que bota o filme nessa tela? Já abre uma coisa na nossa mente, né? Temos que fazer um curso para criança aprender a gravar, exatamente, fazer filme. Exatamente. Tia, isso aqui é de verdade, né? Então, uma obra de arte na parede, isso aqui é um ser humano de verdade? Como é que fez esse desenho aqui?
tenho que fazer uma formação em pintura para essas crianças aprender a pintar, né? Então isso vai trazendo para a gente também ali esses insights, né? Que é essa relação com o território. Exatamente. É o que a criança do território quer, o adolescente do território quer, a pessoa adulta, a pessoa idosa, né? Então, às vezes, chega uma pessoa idosa lá e fala, eu quero fazer leitura, vamos fazer um clube de leitura, então, né? Para poder fazer uma leitura aqui em grupo, trocar, e aí a gente vai construindo também essas programações, que são programações que vai responder o que a nossa comunidade quer, né? E, ao mesmo tempo, também fazer isso com responsabilidade. Exatamente. Então, tem uma coisa que a gente colocou muito aqui, que é a relação do trabalho, é a relação do tempo, né? Então, assim, as pessoas de favelas não têm muito tempo. Porque é muito tempo no trânsito para chegar no trabalho, é muito tempo no trânsito para voltar do trabalho, não pode se atrasar. Aí tem uma série de intercorrências ali que acontecem no dia a dia. Aí tem a escola do adolescente, aí tem a escola em tempo integral, né? Então, como é que a gente faz um processo que é um processo para que essas pessoas também tenham direito à arte, tenham direito à cultura, né? Eu acho que tem um elemento que, para a gente do Observatório de Favelas, e eu acredito que o seu projeto também é muito importante, que é financiar essa participação. Então, quando a gente convoca a presença, né, a gente quer a presença dessas pessoas nesses espaços culturais, não é da mesma forma do que um espaço cultural na Zona Sul do Rio de Janeiro. Não é. Então, se eu preciso que essa pessoa ela se disponibilize um tempo dela para estar ali com a gente também precisa financiar esse tempo. Então, o programa de bolsas ele é muito importante para isso. Então, toda a formação que a gente faz tem que ter uma bolsa, né? Maravilha. A gente está tentando se manter, né? Eu acho que a gente tenta. A gente super entende, né? A gente hoje, por exemplo, a gente atende a Providência e atende outros territórios, né? Vem jovens de outros territórios para fazer as aulas no Efeito Urbano. Mas eu entendo o quanto que ter o financiamento ele é importante, mas é foda, desculpa, mas é porque a gente não consegue manter o projeto, sabe? A gente passa todo ano, a gente está em junho, e eu tô pensando que a gente não tem como manter ano que vem. Sim. E aí, caraca, como é? Essa estrutura, ela é incrível, é o melhor dos mundos. É o meu sonho de princesa. Meu sonho de princesa é tipo assim, como é que eu faço? Eu olho pra minha equipe e falo assim, como é que eu vou manter essas mulheres tudo trabalhando aqui, gente? Ano que vem tá piando. Esse ano a gente tem um edital, que é do Viva Pequena África. E ano que vem? É sempre assim, né? Sempre pensando, por mais que vocês pensem lá na frente, queiram pensar a longo prazo, mas é sempre ali mitigando as questões pontuais do dia a dia, né? Porque tem uma dificuldade, porque a gente trabalha com dança, na perspectiva da juventude. É assim, olha, mas isso não é tão importante. Olha, mas por que é tão importante? A gente ali na região da Pequena África, que tá um boom ali. África tá incrível, né? Empresa e prédio. Se você não tiver uma narrativa, você precisa reforçar a narrativa da resiliência o tempo todo, dessa superação. Mas eu tô falando de potência, eu tô falando de percepção, de construções de outras formas de pensar. A gente vamos entender como é que funciona isso aqui. Não dá pra manter. Sim. É foda, tem aluno que pergunta, eu quero muito fazer, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu falo também, não, queria que você estivesse aqui, mas não tem como. Sim, e esse é um desafio nosso também, assim, quando eu falo dessa preocupação eu já quis fazer o Elan. Gente, todo dia encontro com alguém e fala, eu já me inscrevi 3 vezes na Elan. Vocês não querem me aceitar lá no Elan como ouvinte, não? Vai rolar esse ano, vai rolar. Mas enfim, eu acho que isso é um desafio que você coloca aqui e que é muito importante da gente reforçar, né? Então, quando eu falo, a gente tem esse compromisso de sempre oferecer uma bolsa. Mas, ao mesmo tempo, também esse desafio que está no seu projeto está no nosso também. Então, para a gente conseguir construir um orçamento, a gente não tem um orçamento fixo anual. Então, um projeto que está há 15 anos na sociedade, né, como o Galpão Bela Maré, a gente ainda não tem ali uma garantia de um orçamento fixo no ano.
né? A gente sabe quanto custa o galpão no ano, a gente sabe quanto custa um ano para pagar todo mundo, para ter ali a manutenção do espaço, para que tudo aconteça. Mas a garantia desse valor a gente não tem. Então a gente trabalha com políticas públicas, majoritariamente. Todo edital que tem a gente está se inscrevendo. Edital de cultura, vamos tentar. E ali a gente vai construindo esse quebra-cabeça, né? Que é um quebra-cabeça que a gente vai encaixando. Então um projeto a gente consegue colocar 2 educadoras ali, o outro projeto a gente consegue colocar coordenação para receber, o outro projeto. E ao mesmo tempo também sempre pensando nesse lugar de um financiamento. Esse financiamento não é um financiamento também grande, assim, a gente tem um sonho de ter um programa de bolsas, por exemplo, para a Elan, que seja uma bolsa super confortável para os artistas criarem, né? Enfim, mas a gente tem ali uma oferta de bolsa. Quando a gente não consegue de forma nenhuma ter a bolsa, a gente tem sempre um lanche, tem sempre água disponível, tem sempre banheiro limpo, né? Então tudo isso também são estratégias de mediação, mas que é um desafio cotidiano. E de cuidado, né? Como é que você chegar num ambiente que tem um cuidado, que te recebe bem, como isso faz diferença também no para a galera que chega. Pessoas, né, chegando. Sim. E é isso, assim, o desafio ele está posto ali de forma cotidiana. Como que a gente vai manter e pagar essa galera toda aqui, que é o mesmo perfil do seu projeto. Gente, é duro, né? Como é que a realidade é mesmo, é muito cruel essa política dos editais. É interessante isso, vocês têm 15 anos, os 2 projetos têm 15 anos, ao mesmo tempo, né, que vocês falaram aqui. Mas, embora com realidades diferentes, entregas diferentes, mas os desafios são muito próximos. Sim, muito próximos. E é importante também ter esse olhar sobre a importância de política pública, sobre buscar parceiros privados, a dificuldade, aliás, nem buscar, né? Eles que deveriam vir até vocês, porque vamos combinar, a gente está falando de potência, falando de comunidades. Pô, Maré tem 140 mil moradores, aproximadamente. Eu não lembro a Providência. A Providência, o último dado que a gente tem é de 5 mil moradores. Providência não é uma favela tão grande, é uma comunidade menor. Mas ela tem a sua centralidade, ela está inserida ali na pequena África, que é um reduto histórico-cultural afro, um dos mais potentes que a gente tem no Brasil. Então, é uma referência. Então, as empresas deveriam vir, né? Então, estou falando aqui, aproveitando, estou fazendo aqui um ultimato, nem apelo. Um ultimato, por favor, porque vocês incentivando, apoiando, todos sabem que financeiramente vocês também vão se beneficiar disso através de isenção fiscal, enfim, de inúmeras possibilidades. Então, vamos lá naquele ganha-ganha, entendeu? Traz pra cá, pra comunidade, que a potência, que aqui temos mulheres de vários institutos, instituições, espaços que sabem o que fazer corretamente com esse dinheiro. Até lembrei de uma história aqui sobre financiamento de filme, né? Então, né? A gente tem aqui quem de fato vai entregar esse dinheiro para a comunidade, vai fazer o dinheiro circular, a cultura circular, o conhecimento, o aprendizado. Gostei disso, gente. É isso. Ultimato. Vou fazer um corte disso daqui para poder colocar nas redes, porque a gente precisa disso. Sim. Também é minha parte, também é minha obrigação enquanto comunicadora, cutucar, incentivar para que recursos financeiros venham para iniciativas e projetos reais que mudam e transformam a vida das pessoas, a vida da sociedade. Eu tô falando assim, gente, porque a gente já tá quase acabando. Nossa! 6 minutos assim. É isso. Mas passou rápido demais. Todo mundo fala, é impressionante. Acho que eu vou ter que ampliar o tempo dessa conversa, porque, assim, são tantas camadas, né? Tanto investimento cultural, intelectual, financeiro que se necessita, mas também financeiro que se repassa através das bolsas e apoio para os jovens, que o tempo é curto. É muita potência. Se só para um papo a gente já tá assim, né? Imagina o que vocês constroem de fato dentro das comunidades, das realidades de vocês. Por isso eu quero agradecer, parabenizar, agradecer por esse espaço e dar a vocês, né, a oportunidade de falar aqui agora, a gente já encerrando 5 minutinhos. E eu começo com você, Ellen. A gente falou sobre tudo aqui. O que faltou ali que você quer trazer, que é importante pra gente encerrar com chave de ouro? E aí pode ser uma cobrança, e aí pode ser um elogio. Caramba, primeiro eu acho que é agradecer a oportunidade de estar aqui, sabe? O elogio não é a mim, tá? Não, sim. Não, mas eu tô pensando aqui porque eu acho que dentro
desse novo modelo, nesse novo modelo de pensar o efeito urbano, né? A gente nunca teve a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho, sabe? A gente tem 15 anos de uma correria, de uma luta incrível, assim, terrível, e a gente nunca teve a oportunidade de falar do nosso trabalho. A gente, assim, para um canal com grande alcance, a gente está sempre muito concentrada, fazendo o nosso trabalho da forma mais assertiva e da forma com que a gente acredita, né? A gente pensa que ser uma referência dentro de um território de favela não é a coisa mais fácil, principalmente sendo mulher. E eu acho que agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Eu não consigo pensar em nada agora, que eu já falei a beça. Então eu acho que todos os agradecimentos e esperar que bons ventos, né, que as coisas mudem daqui para frente. Eu acho que a gente vai tocando, né, e tendo esperança, né? Eu acho que esperança, que dias melhores venham, eu acho que acho que é o grande barato, eu acho que é isso. Ana Luísa. Agradecer também a esse espaço, assim, para mim é muito importante me sentir tão à vontade numa entrevista, numa conversa, e ser uma conversa feita por mulheres negras, né? Então, assim, eu acho que é uma reafirmação também do quanto a gente tem avançado. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava pensando, nossa, a gente tem hoje uma ministra da cultura, mulher negra, né? Então, se a gente pensar isso há 15 anos, há 20 anos, né? Há 30 anos, isso era algo inimaginável, né? Então, assim, a gente tem avançado, tem muito que avançar ainda. Eu acho que isso que a gente traz aqui, né? O cinema do Galpão, a galeria de arte, os projetos que a gente faz, os projetos que a gente desenvolve, os projetos também que Ellen desenvolve na Providência, são projetos que também são frutos de políticas públicas que fomos nós mesmas que reivindicamos, né, que essas políticas existissem, e a gente continua fiscalizando e pedindo mais, né? A gente sabe que a política de editais tem ali as suas questões, as suas falhas, sobretudo também não atende o que é a cultura no Brasil, né? O recurso ele não é suficiente para manter a cultura brasileira viva, então a gente está ali sempre nesse lugar mesmo da militância, né? De estar participando dos espaços de decisão, dos espaços de debate, de encaminhamento, gerando incidência pública, gerando incidência política, né? Então isso é muito importante também quando a gente pensa esse lugar do trabalho da arte e da cultura em favelas e periferias, a arte e cultura negra, é um trabalho que também está implicado no compromisso social, que também está implicado em pensar essas incidências, né, nos nossos territórios e como isso pode chegar e se multiplicar, assim. Então eu acho que também uma construção de rede, está participando de um programa como esse, né? Então eu acredito que a gente vai ter ali um fortalecimento de rede, as pessoas que vão estar escutando, assistindo, né, e trocando ali com os nossos projetos também. Pode gerar ali uma construção de rede, né? Quem está ouvindo a gente agora, querer participar, querer construir junto, esse próprio encontro com Ellen, com você, com certeza vai trazer ali novos encontros e bons frutos também. Então eu quero aproveitar para convidar todo mundo aí que está participando desse projeto, né? Que está no Empoderação, ouvindo, assistindo, que vá até o Galpão Bela Maré. Então o Galpão ele funciona de terça a sábado, das 10 às 18, fica na rua Bittencourt Sampaio, na Nova Holanda, na Maré. É uma área de fácil acesso da cidade, então tem BRT, tem um terminal intermodal Gentileza próximo, então dá para chegar ali de VLT, dá para chegar de várias formas, né? Pega o Gentileza, vai na Avenida Brasil, desce na estação BRT Rubens Vaz, chegou no Galpão Bela Maré, passarela 10 da Avenida Brasil, Rua Bittencourt Sampaio. A gente tem cinema, a gente tem artes visuais, a gente tem biblioteca, tem projetos de formações, tem a Elan, a Escola Livre de Arte, que agora a Ellen vai chegar na Elan. Enfim, são muitos projetos, então sintam-se à vontade para conhecer o nosso site, belamaré.org.br. A gente está no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, então a gente está ali compartilhando a nossa programação. É um equipamento cultural do Rio de Janeiro, é um equipamento cultural do norte ao sul fluminense, então a gente tem pensado também essas trocas, esses encontros, né? Então a gente está para a metrópole, está para a cidade,
majoritariamente o nosso público é maranhense, porque a gente está ali, né, a Maré é o nosso entorno, mas a gente quer falar de favelas e periferias para o mundo, né? Então o que a gente tem ali é para o mundo, é para todas as pessoas que queiram participar da nossa programação, queiram construir junto, sobretudo quem quer construir junto também. Ela já deu papo aí, você também já deu papo, né, de apoiar. Então assim, a gente está aberto também para apoios, conversas, trocas, enfim, só agradecer e dizer que a gente está aberto e disponível, assim, para as pessoas, né, sobretudo para as pessoas negras, sobretudo para as pessoas de favelas e periferias. Então é um espaço que a gente sempre espera que seja um espaço de cuidado, um espaço onde as pessoas se sintam à vontade e que a gente esteja ali construindo um processo que é um processo de bem viver mesmo, assim, né? De tranquilidade, de convivência, e de que a gente tenha ali momentos que sejam momentos que a presença negra, ela seja valorizada. Assim, desde o momento que a gente abre até o momento que a gente fecha, desde o momento que a gente pensa uma programação até o momento em que ela está sendo realizada. Então, o Campo Bela Maré é para todas as pessoas, sobretudo para as pessoas negras. Ana Luísa, muito obrigada, tá, pela sua participação. Ellen, sobre o Instituto, como que a gente tem mais informações? Então, a gente está na Rua do Livramento, né, número 61, sala 201. É um espaço de dança, né, os alunos sabem como funciona. A gente tem as oficinas, todas são gratuitas. A gente é o Centro de Artes e Efeito Urbano, né? Olha, fiquei nervosa agora que tá chegando no finalzinho. Não tô muito boa, não. Eu acho que não queria que acabasse. Não estava pronta para esse final. Então a gente tem o site efeitourbano.org.br, a gente está no Instagram, a gente também está em todas as redes. A gente vem passando por um processo de amadurecimento, de se reconhecer, né? Eu acho que essa coisa de debutar vai trazendo para a gente muitas questões em relação ao amadurecimento mesmo da organização. A gente também tem canais abertos, tem o número de WhatsApp que encontra lá no botãozinho do Instagram. Quem quiser apoiar, a gente está à disposição. A gente também vive muito dessa coisa do edital, né? Então, os editais, eles são a nossa única fonte de renda. Nos últimos anos, a gente não consegue ainda captar por lei de incentivo, porque existe uma resistência, né, como eu disse em vários momentos aqui na entrevista, em relação a quem dança, né? Não é a dança, mas a quem dança. Então, a quem está produzindo essa dança, né? É quem está construindo essa dança. Uhum. Então, mas a gente, assim, ainda insiste, resiste. Estamos com projetos nas leis de incentivo, tentando captar. Quem quiser entrar em contato com a gente também tem o Efeito Urbano, contato@institutoefeitourbano.org.br, que é o nosso e-mail. É só mandar uma mensagem lá na DM que a gente responde. Estamos topando também parceria, a companhia está disponível para publi, qualquer coisa a gente está aceitando, porque sobre. Talento, criatividade vocês têm, falta os parceiros chegarem juntos. Falta a grana. E o resto a gente dá conta. A gente dá conta, né? A gente sempre dá conta. A gente faz com nada. Agradeço muito a vocês, né, por essa troca, por esse compartilhamento, pela disponibilidade de tempo, porque a gente sabe, né, colocar na agenda também é complexo, nossa vida é muito corrida. Muito, muito obrigada por tudo que vocês fazem nos espaços de vocês e que reverbera aí para além dos territórios, né? E assim, eu encerro mais o Empoderação te convocando, tá? Ok? Principalmente pessoa jurídica, a, por favor, contribuir com projetos relevantes, significativos e que mudam a realidade social dos territórios e do nosso país. Vambora. Bora que eu estou muito política. Vambora.